para entender como elas se comportam. E aí a gente usa a comparação entre livros ilustrados e comics para tentar entender as propriedades do medium e as convenções que estão associadas a ele. E aí depois a gente define essas propriedades que são utilizadas na análise. Depois a gente discute um pouco como o Chaltão utiliza esse medium e ele articula essas propriedades. E aí depois a gente entende um pouco das motivações pessoais de Chaltão e da produção dele mais específica, das motivações estéticas dele, e na trajetória dos processos pictóricos que ele produz além de livros ilustrados, e o imaginário, que são as imagens, as figuras que são recorrentes na produção dele. No capítulo 4, então, efetivamente, a gente apresenta a metodologia de análise para retomar e analisa 3 obras dele: A Voz Vermelha, A Chegada e Outros Lugares Distantes, que foram escolhidas a partir da relação entre texto e imagem, da relação que se estabelece entre texto e imagem. E depois a gente conclui, discute um pouco e chegamos lá ao momento. Aí no capítulo 1 sobre o estranhamento, quando a gente tenta traçar essa divisão entre fenômeno e conceito, a gente tenta construir uma genealogia do conceito, do termo, né? Aí na primeira sessão a gente fala da pré-história, que a gente trata, que é esse tipo que o Carlos Bispo usa para falar do estranhamento, até todas as coisas, que a gente se apropria antes do modernismo, as ocorrências desse termo, como aqui, etc. Nos estranhamentos modernos a gente discute a alienação inquietante e o Oxanene específico, que é o mais relevante para as análises, e depois a gente discute eles. Pelo menos, Shklovsky cita diretamente Aristóteles. Ele fala que Aristóteles tem uma noção parecida com o estranhamento sobre o discurso literário, mas a gente encontrou também referências a Xenófilo de Colofão, que é anterior a ele. E aí toda essa corrente até Bergson, que também começou bastante formalismo russo. E aí quando a gente tentou comparar os estranhamentos modernos, né, que propriamente se tornaram princípios estéticos, que formaram teorias estéticas, aí a gente tentou mapear eles assim, de forma que a alienação ela reconhece o mínimo possível a autonomia da arte, porque ela considera a arte muito permeável aos fenômenos sociais, enquanto ela consegue abarcar muito da produção cultural e social da obra. O inquietante, ele reconhece que a arte tem certa autonomia e funciona segundo leis próprias, e ele também consegue mediar o indivíduo com a sociedade. Então ele fica nesse ponto intermediário. O Oxanene, ele se fundamenta propriamente na arte, na estética, ele nasce da teoria literária, e ele é o mais restrito em termos de compreender a permeabilidade da obra, embora seja possível, que a gente vai comentar, mas ele se restringe muito aos procedimentos e dispositivos artísticos da obra, que é o que a gente está interessado aqui. E aí, discutimos o Oxanene, que é o estranhamento russo, né, que é o termo que Shklovsky usa para falar desse procedimento. A gente ressalta a ambiguidade do conceito, na verdade, porque Shklovsky ele era muito vanguardista, ele foi o principal proponente da teoria moderna da literatura, mas ele também, o próprio conceito tinha muito de retomar de uma coisa clássica, assim, de retomar a imagem original, a essência da palavra. Que ele associa esse processo à morte da palavra. Que uma vez você atinge a imagem, que agora está perdida e oculta, mas embutida na origem da palavra, você é confrontado pela sua beleza. Beleza que um dia existiu e agora se foi. Que é a beleza original da palavra como imagem. Aí, essa outra frase para contrapor essa modernidade dele, que ele diz que a velhada já morreu e a nova ainda não nasceu, que ele associa ao futurismo. Por isso que o formalismo também está ligado ao futurismo. E aí a gente entra numa frase-chave para o texto do Shklovsky, de 1917, que é o mais popular como procedimento, que a gente aborda também o fato de que essa tradução que tinha no Brasil, inicial, tinha sido feita a partir do francês, da tradução do Todorov, que tinha algumas implicações com um rival teórico, por assim dizer, de Shklovsky.
Então essa tradução fica um pouco duvidosa para a gente. Em 2010, a gente conseguiu ter outra tradução de Kempinski, Olga Kempinski, que é professora da Federal de Minas Gerais. Ela traduziu diretamente do russo, que chegou nessa formulação, e aqui a gente trouxe duas traduções diretas do russo para o inglês mais recentes, para a gente entender melhor esse significado. E aí a gente argumenta que, principalmente nesses dois últimos, a gente também é mais confiável, o estranhamento toma um sentido muito menos. Ele isola menos do que os estruturalistas durante o século XX imaginavam. E aí, Robinson divide as quatro coisas sobre as quais Sklodowsky fala quando ele está falando sobre o estranhamento. A coisa 1 é, quando a gente fala pedra, ela já é uma redução da sensação da pedra. Sklodowsky argumenta. Então, quando eu falo pedra, vocês não imaginam essa pedra. Essa é a coisa 1, a pedra sentida. A coisa 2 é a palavra, a gente pode dizer que é a palavra pedra, que resume uma pedra, qualquer pedra a uma palavra. E a coisa 3 é a imagem poética da pedra, que a gente pode, que é de fato um procedimento da arte, que a gente poderia descrever essa pedra criando uma imagem literária que fizesse com que ela causasse estranhamento. Por exemplo, em vez de descrever essa pedra como uma pedra simplesmente, eu poderia dizer que ela parece um barro que deuses antigos modelaram e deixaram ao vento, e aí a chuva bateu e formou esses pequenos vales e montanhas aqui que a gente pode explorar com a mão. Assim. E aí a gente cria uma imagem literária, que é a coisa 4, o próprio poema. E aí a imagem literária só se constitui com um leitor. E aí essa frase em curso original, no alfabeto latino, e essa palavra aqui, o peresite, que ele usa para experienciar o fazer de algo, que é aqui. Arte é um modo de experienciar o fazer de algo. Mas a coisa feita na arte não é importante. Coisa prática, tá? E aí, essa palavra que ele usa especificamente pode ser traduzida literalmente por transviver, ou viver através de alguma coisa, que seria através da obra. Aí, então, o fazer de algo se torna um processo transubjetivo de realizar a percepção artística da forma dificultada, ou seja, a obra. Então, o Efraim Gostranene é transviver o fazer de algo através da obra, e é isso que a gente entende como estranhamento. Nesse processo, o mínimo é fundamental, porque ele é a forma dificultada, e é através dele que a gente pode dificultar a forma. Na literatura, como eles ligam o mínimo à palavra, eles conseguem distinguir muito bem o discurso prático do discurso poético, e é exatamente aí que o formalismo trabalha mais. Mas aí a gente parte disso para o nível das narrativas gráficas. A gente discute coisas do mínimo no século XX, entra nas narrativas gráficas e aí fala um pouco das características distintivas, a partir daquela comparação entre livros ilustrados e cômics, define as propriedades que serão analisadas e fala um pouco dos livros ilustrados e Falcão. Como o medium é o próprio material, a matéria-prima que o artista usa para expressar esse fazer de algo, causar esse estranhamento, ele toma esse papel principal e é ele que confere a característica artística à obra literária, ou à obra em geral, artística. Né? E aí Sklodowsky define o princípio da sensação da forma como essa dificultação da percepção, que é a forma dificultada que é usada pelo Dione no russo. E aí, comparando os livros ilustrados e cômics, a gente argumenta que o que diferencia ele, na verdade, não são todas as propriedades, porque eles operam segundo esses mesmos padrões, essas mesmas propriedades. Mas o que diferencia são as convenções acerca do livro ilustrado. E aí a gente argumenta a partir disso que isso a gente reconhece facilmente como livro ilustrado, e isso facilmente a gente reconhece como quadrinho. Mas a diferença deles não é tanto de natureza, mas de convenções, de modos de leitura associados a eles. E aí a gente estabelece a propriedade como uma articulação, uma multimodalidade e a ordem pictórica. Cada um desses conceitos teve uma bibliografia específica, porque cada um deles é explorado melhor por um campo. Então, a articulação veio dos estudos de cômics, a multimodalidade veio dos livros infantis, da literatura infantil, e a ordem pictórica veio da crítica de arte e partição.
E aí a gente argumenta que os livros ilustrados de Chaltán se preocupam muito em articular as coisas que não podem ser exatamente faladas ou escritas, ou que trabalham justamente nas lacunas entre palavra e imagem. E essa é a grande força dos livros ilustrados. E aí a gente explora, né, a vida de Chaltán um pouco, que a gente vê como essas expressões artísticas são a demanda pessoal dele, a demanda criativa pessoal. Depois a gente estuda os processos pictóricos para inserir nessa tradição assim, maior de história da arte. E depois a gente vê como essas duas coisas se juntam no imaginário, que são as imagens que ele forma a partir disso. E aí esse é Chaltán. Pode aproveitar aqui também. E aí a gente associa duas principais produções a produção dele além dos livros ilustrados. Né? A pintura, que a gente associa à tradição impressionista, que a gente compara aqui. Nessa pintura dá para ver um pouco, olha preparo hoje, que a pincelada é que forma a modelagem da pintura. Então ele tem esse mesmo dilema da superfície com a profundidade que os impressionistas batizavam muito, além de priorizar o cotidiano e todo esse espírito aí. Que ele compara de perto assim, as pinceladas. Mas também ele parece discutir nas pinturas dele problemas mais contemporâneos. E aí a gente aproxima ele a produção de Bacon também, Francis Bacon, porque à medida que Bacon usa essa mesma lógica de Cézanne, de construir a profundidade a partir da superfície, que é uma propriedade da pintura, Bacon usa isso dessa forma inquietante, mas a gente muito que Chaltán usa isso também, discute esses mesmos problemas, mas com outra temática. E aí, além das pinturas, tem os esboços que ele argumenta ser o material principal dele de criação, e inclusive para manter o registro em projetos mais longos sobre o espírito que ele estava tendo no momento que ele criou. E aí ele se associa à tradição Paul Klee, ele cita Paul Klee em determinado momento, que ele leva a linha para passear, e ele normalmente começa a desenhar despretensiosamente e vai vendo o que dá. E daí surgem as imagens, né? Aí esse é um exemplo muito interessante de desenho de vinheta que ele usa, que ele cria uma imagem e coloca um título ambíguo. Assim, esse aqui, o título é Os Antigos, enquanto esse é Gênesis. E aí a gente começa a criar significados a partir dessa justaposição. Mas apesar dele saber expressar de formas diferentes sua produção pictórica, se expressar de meios e processos pictóricos diferentes, ele sabe que o impulso criativo é o mesmo, não importa a técnica, o estilo, ou qualquer coisa desse tipo. Assim. Ele usa isso como uma ferramenta para expressão. E aí a gente entra no estudo do caso, que são as 3 obras. A gente estuda, pega aspectos metodológicos, fundamenta as análises e a gente chega numa conclusão discutindo as 3 análises. A primeira análise da árvore vermelha, a gente apresenta na dissertação um esquema simples assim para o leitor conseguir se identificar no livro e conseguir enxergar a totalidade dele. As 3 análises têm esses esquemas, cada uma específica, e a gente segue a mesma lógica nas análises, embora as estruturas não terminem da mesma forma, elas seguem a mesma lógica, e acho que os esquemas também fazem parte dessa argumentação. E aí a gente fala da estrutura da prancha que a gente... Deixa eu falar rapidamente do livro antes de começar a falar. Árvore Vermelha é esse livro aqui, que a gente argumenta, na verdade, que o principal aspecto dele é que ele organiza a sequência pela sensação e não pelo tempo. Então a gente quebra essa sequência do virar da página cronológica para uma sequência emocional da personagem. E aí a gente argumenta que a estrutura narrativa é circular,
que é que se chama da estrutura de Fivela, porque ela se dá ao longo de um dia e ela começa e termina no mesmo lugar. Isso, inclusive, é usa da articulação, a articulação não direta, a artrologia geral, que Bronstein chama, para ligar esses dois primeiras partes do começo com as duas partes do final. Porque essas quatro, né, esses dois temas, são as únicas que têm essa mesma estrutura que se juntam aqui, que é essa curva. E a gente vê que ela é quase simétrica também, né? Tem um momento aqui e aqui. Acontece uma ruptura, que essa é a única página de splash page que a gente tem no início. A única não, essa é a sequencial. E a partir daqui começa a desenvolver o tipo de narrativa, a gente argumenta. E aí a gente analisa a artrologia, a pictória, a relação palavra-imagem, nessas pranchas aqui de cada imagem. E aí o texto. Aí a gente diz que a dominante dessa obra é a ênfase nas sensações, que é potencializada pela fragmentação sequencial, que é isso que ele falou da quebra cronológica. E o procedimento geral são as metáforas de tom sensacionista que visam tornar as sensações e impressões literárias, através das lacunas e da pluralidade de significado dos elementos. Essa outra método que a gente se valeu assim, para as análises foi comparar essas obras, cada uma a partir de suas especificidades, com outras correntes literárias e artísticas, que essa a gente encontrou uma relação muito forte com o sensacionismo de Fernando Pessoa, proposto por Fernando Pessoa e Álvaro de Campos, que era no dele. Que ele fala que o sensacionista não concorda em que uma obra de arte haja sempre de ser simples, que é um preceito clássico. Porque há sempre sentimentos e conceitos que de sua natureza são complexos e não são suscetíveis de expressão simplificada, sem que com a expressão se traia. Ou seja, ele valoriza ao máximo o temperamento do artista. Que é exatamente o que acontece quando a gente tem essa sequência lógica da menina deitada, acordando, dela levantando, com as folhinhas caindo, e aí depois a gente tem essa síntese. Que aí a gente já consegue notar a quebra cronológica que ele começa a fazer nisso. Ele constrói nas duas primeiras páginas e depois destrói nessa terceira. E aí a partir disso, ele vai criando esses cenários emocionais assim. E no final ela acha a árvore vermelha no quarto dela novamente, que a gente falou. Aí aqui é um exemplo bem claro, assim, como o Chantan sabe utilizar esse tipo de sequência, porque nesse momento é um dos momentos em que nada acontece, e é isso que a prancha enfatiza. Assim. Ela está passando o tempo, e a única página sequencial que tem de estrutura sequencial que tem no livro não representa nada, assim, não representa nenhuma ação, nenhum evento. Ela só está lá parada, riscando do mesmo jeito, só a câmera vai fluindo. E logo depois ele joga essa página caótica assim pra gente, que até o texto também acompanha esse movimento, que é justamente na imagem sequencial ele mostra a coisa parada e na imagem parada ele mostra um evento dinâmico, assim, para fazer essa queda. E aí, sobre a multimodalidade, que é a relação palavra-imagem, basicamente, a gente vê que ele realmente pintou o texto, não foi adicionado depois no computador. Ele pintou, mas por ele ter pintado, ele poderia muito bem ter usado ao longo do livro a escrita dele mesmo, que nem ele usa nesses detalhes. Mas ele escolheu modelar a pintura pouco acabada assim, a partir da tipografia Catavio, que isso indica uma iconização do texto. Né? E a partir desse momento começa a acontecer a mudança da narrativa, que ela começa a se voltar mais para a questão de identidade, que a gente argumenta, está presente no identidade territorial e linguística, já que aqui a gente tem recorte de dicionários com palavras importantes para a narrativa. E como a hierarquia desse, assim, ele está recortado em papéis como os outros,
a gente começa a se perder no qual o sentido principal, qual a narrativa principal do livro, né? E aí a gente argumenta que a partir disso, até o texto começa a ficar mais fragmentado, porque ele começa a discutir essas questões de identidade através dessa metáfora conceitual aí que a gente chama, que a gente faz a separação de metáfora objetiva, que a metáfora tem a imagem, tem um referente no texto, e a metáfora conceitual que ela não tem, ela significa de outra forma. E aí a gente argumenta que isso aqui é uma discussão afirmativa sobre a construção de identidade, já que ela está se pintando em uma parede, mas que, embora ela esteja conscientemente praticando esse ato de se construir, de se desenhar de fato, a sombra dela ainda também está lá na parede. Embora ela não controle essa sombra, ela está lá, ou seja, as coisas que ela quer ocultar também estão lá. E aí a gente mostra que também seria possível fazer uma análise a partir do inquietante de Freud, dessa cena-chave aí. E aí a gente chega à conclusão que possui o processo justamente porque quebra essa cronologia e enfatiza as sensações para fazer o leitor transmitir essas sensações ao longo do dia dessa pessoa. E aí na chegada, a gente faz também um esquema, que é a história de um imigrante que chega em um país novo e passa pelo processo de adaptação. E aí a gente diz que é dominante, é o próprio argumento, que é composto pelo arquétipo do imigrante, que não é um imigrante específico, é uma união de várias narrativas de imigrantes que a gente associa a essa do arquétipo. E constitui uma obra realista porque as motivações são realistas e baseadas em documentos e fatos do mundo real, por assim dizer. E aí, o procedimento geral, a gente diz que é metaforizar fatos e materializar fantasias, como um modo de retirar essa narrativa do espaço-tempo e presentificar a sensação do leitor através dos elementos fantásticos. E aí, esses 6 capítulos são a história dele se adaptando, né? Aí tem 3 cenas chaves que são as cenas de ceia, que acontecem em 3 momentos chaves também do livro, que é no começo, apresentando o problema, quando ele começa finalmente a se ambientar e conhece pessoas nesse novo mundo, e quando ele está com a família dele já no novo lugar e ambientado plenamente. E aí a gente acha uma recorrência de imagens aí, ao longo do livro, que se repetem, e aí a gente discute elas um pouco, mas todas têm esse mesmo objetivo de presentificar a sensação para o leitor. E aí a gente usa essa referência aí, esses 3 tipos de imagem do estrangeiro, que é sujeito tecnista, para entender que ele é um outsider que consegue se integrar à sociedade. O outsider corresponde a uma tentativa nunca completada de arrancar-se do domínio da língua própria, que no caso dele não é voluntariamente, né, mas é o que acontece, porque no mundo que ele chega ele não compreende a linguagem, e esse é um livro sem palavras inteligíveis. E aí a gente vê um pouco da narratologia, da arqueologia dele, que ele realmente se inspira muito no cinema realista, que ele até cita como referência, que essas páginas, essa sequência de páginas, vai dando zoom out, e aí a gente tem essa página dupla, essa prancha, né? E aí tem essa sequência imensa de nuvens, de estudos de nuvens, assim, e depois a gente tem um barco passando, né, daquela tempestade, ou seja, ele tem uma elipse enorme de tempo só a partir dessa página dupla. E aqui também ele repete a mesma organização dos quadros, só que antes ele ir para a guerra e depois ele ir para a guerra, quando ele perde a pele. E aí é isso que eu queria falar, que esse livro não tem linguagem inteligível, porque ele criou uma linguagem a partir do recorte e colagem de caracteres latinos, que a gente entende. E a ordem pictórica ele faz várias referências ao longo do livro a outras narrativas de imigrantes, a outras obras que tratam esse tema da narrativa de imigrante, que uma delas é desse australiano, inclusive, um impressionista australiano, Tom
que ele faz uma referência direta, né? E também a essa cena do Ellis Hall, Ellis Allen, que é o principal centro de imigração dos Estados Unidos, ele também cria uma proposição a partir dessa forma, enfatizando aquela coisa da motivação realista. E aqui a gente fala que a ordem pictórica, a gente escuta um pouco a partir desses dois centros, da mesma cena representada em dois pontos diferentes, que a ordem pictórica deve ser levada em consideração porque há várias maneiras de tratar a mesma cena. Aqui é uma obra mais clássica, aqui é uma obra mais barroca. E elas têm temas e humores diferentes. E aí a gente fala que o fato de Chopin ter se desenhado como um estrangeiro significa que não é um imigrante qualquer, um imigrante genérico, mas sim ele pode estar percorrendo essa mesma trajetória de ambientação e conciliação, negociação com o mundo dentro dele próprio. Assim. Talvez isso seja uma questão única de identidade que a gente associa como uma possível análise, graças a ele ter modelado o grande a partir dele mesmo. E aí, quanto aos lugares distantes, para finalizar, a gente analisa os pontos, né? Que são coletâneas de 13 pontos, 15 pontos. E aí a gente divide em 4 tipos de relação entre texto e imagem. Para explicar um pouco a dominante, a gente determina que a dominante é a revitalização da memória, de modo perfeito de estranhamento, retoma a vivência estética e uma percepção automatizada. Por quê? Chautan sempre trata do ambiente suburbano que ele viveu nesse livro. E aí ele usa a metáfora kafkiana, que opera através do gênero pictórico de paisagem morta e do elemento fantástico narrativa, para causar esse reativamento. Né? E aí a gente associa essa obra de Chautan a Kafka, porque o que Kafka faz, basicamente, o grande feito literário de Kafka, é pegar uma imagem morta, pegar uma imagem viva da linguagem que ficou morta, que quando a gente fala sentir na própria pele, a gente não pensa mais no ato de sentir algo na própria pele, a gente só pensa em sofrer as consequências, a gente cria essa algebraização da expressão. E aqui, na expressão original, tem uma imagem muito forte, que ele retoma e cria uma situação em que ele reativa essa linguagem, essa metáfora morta, que ele chama de metáfora morta-viva. Quem diz chama de metáfora morta-viva. E aí esse é um exemplo de uma escultura baseada no texto Kafka da coluna penal, que é uma máquina que faz a pessoa sentir na própria pele. E a gente está fazendo a mesma coisa, analogamente, com a imagem a partir da paisagem do mundo natural, que ela é automatizada em uma paisagem cotidiana original. E aí ele olha desautomatizadamente para essa paisagem e ele consegue reativar ela a partir dos elementos fantásticos, principalmente, que ele insere como se fossem elementos comuns, assim, cotidianos. E aí isso vem de uma longa tradição de Chautan de estudar o Londres moral, que na época era pouco construído, era um subúrbio assim, da Austrália. E aí a gente analisa 4 pontos cada uma a partir de uma relação entre texto e imagem. Brinquedos quebrados é uma relação de reforço, porque a imagem ela agrega significados ao texto, mas ela não cria dissonâncias, assim. Ela não cria dinâmica, mas assim, ela não contradiz nem cria ambiguidades no texto, ele confirma, mas ele expressa da forma dele. E aí, a referência principal dele é essa história sobre 2 meninos que estavam na cidade do subúrbio. E aí eles veem esse mergulhador andando, cheio de creca, cheio de areia na roupa. E aí eles buscam saber ele e eles levam esse mergulhador para a casa de uma senhora japonesa, que abraça ele e depois a senhora, que era muito chata, vira uma senhora feliz. Assim. E aí a gente argumenta que através da arte pictórica, Chautan retoma sempre o espírito do japonês, porque isso tem no noroeste da Austrália, teve uma imigração muito grande de japoneses para pescar pérolas. E aí essa história é sobre isso. Em algum grau, né? É inspirada nisso.
E ele cria contrastes. Ele se arrastava como se cada junta doesse, com aquela mangueira gigante atrás, pingando água aparentemente infinita pela ponta gasta. Eu sentia calafrios. E aí ele cria essa imagem assustadora, assim, num cenário plenamente banal. E a partir disso a gente tem esse choque, né, de sensação. E aí Chopin vai tanto no... Só de novo, na essência da onda pictórica, assim, eu acho. Porque esse aviãozinho de brinquedo que a senhora serra e devolve, porque o aviãozinho de brinquedo cai no jardim dela, ela serra e devolve ele cerrado, assim, no meio. Esse avião é o avião japonês da Segunda Guerra, um dos principais caças que eles usaram, que caiu na costa dos Estados Unidos, na costa oeste, e a partir dele os americanos conseguiram saber como lutar contra eles. Assim. E aí também o avião japonês especificamente, quebrado desse jeito, tem um tipo especial. A relação de expansão que a gente define é quando o texto cria lacunas, cria espaços que podem ser preenchidos pela imagem. Essa país nenhum é sobre uma família que se muda para o país e tudo é ruim, a mãe reclama de tudo. Até que eles descobrem que existe um jardim de dentro. Quando o menino quebra a telha, eles descobrem que tem um cômodo dentro da casa que ninguém sabia que existia, que é esse jardim aqui. E aí nas paredes eles começam a ver alegorias da vida deles e tal, que correspondem à vivência deles, e a mãe começa a gostar muito mais do marido, né? Aí eles descobrem que cada casa tem um jardim dentro, enfim, é bem fantástico. E aí ele mostra esse jardim dentro, que é inspirado nesse jardim que ele visitou, nesse palácio na Itália, em Florença. E aí ele mostra a alegoria de fato. Só que aí uma coisa curiosa é esse arco iluminado. Que a gente pensa que é da pintura. Na verdade, isso aí é de fato a alegoria que ele está falando, só que a gente consegue ter uma presença espacial assim, na leitura, porque as duas imagens são processos da gente entrando. A gente entra no jardim, passa para o outro lado e consegue ver o sol aqui, iluminando essa cena. A gente também tem esse fator espacial aí, através das imagens, além da referência. Ele faz a anunciação da mente. E aí a relação narrativa de Eric, que é uma história muito mais... ela fica mais entre quadrinho e livro ilustrado, e que a imagem integra a narrativa completamente, assim, sem a imagem não seria possível ter a história. E aí esse é Eric, que ele é um imigrante que vai para a casa do menino, que a gente argumenta que ele é, na verdade, a inquietação em si. Porque ele está sendo deslocado, inclusive o Pinto do mostra muito isso na história. Só esse títulozinho já significa bastante coisa. E aí que ele está sempre interessado pelas coisas miúdas, e o menino queria muito ser uma espécie de guia para ele. Mas ele só pergunta coisas óbvias e coisas que são automáticas, são do dia a dia, e que ele não sabe responder, ele só diz que é porque sim. E aí, ele nunca sabe se Eric gostou ou não da estadia, mas aí quando o Eric vai embora, viaja na folhinha, ele deixa isso na dispensa. Essas flores que ficam aí por muito tempo, ele diz ali, obrigado por maravilhosa estadia. Que Eric gostou, né? Mas ele não se expressa. E aí a relação simbiótica que a gente chama é quando texto e imagem se integram completamente e a gente não consegue dissociar uma coisa da outra. Que essa história é sobre poemas rasgados, poemas nunca lidos, que vão se juntando e formam essa bola gigante. Com a chuva, embora seja massiva, ela é frágil, e com a chuva ela se desmancha e fica espalhada pela cidade, os adultos não conseguem entender. E aí a gente argumenta que realmente, além de criar esse movimento, essa relação, o próprio texto se integra com a imagem completamente. Cada texto desse é escrito de um modo diferente, como se fossem vários textos e tal, e aí está totalmente imbricado. Assim. E aí, só para fechar,
tem muito, assim, foi um estudo inicial muito importante, eu acho, assim, mas tem bastante coisa que, de fato, podem ser exploradas ainda sobre estranhamento na contemporaneidade, sobre os tipos de estranhamento que podem acontecer, porque a gente tem um estranhamento que a contemporânea explora mais da vivência, né? Daquele momento, da presença corporal, mas a gente tem também o estranhamento que as ficções podem proporcionar. E aí, acho que tem uma relação importante para ser investigada a partir desse conceito, que a gente até tentou, na disciplina contemporânea, explorar a partir de Rancière na contemporaneidade, e o conceito de senso e distribuição excessiva, a partir das ficções. Mas também poderiam ser feitos estudos da recepção do leitor, que não foram feitos, assim, foi uma análise realmente minha. Tem questões sobre os modos de produção, sobre como o Chaltán chegou a esse ponto, que ele, no início, trabalhou muito como ilustrador de revista independente, então tem alguma coisa aí do trabalho não alienado que ele fazia e conseguiu tornar isso a profissão dele. Enfim, tem diversos tipos de... E principalmente a questão da empatia que essa nova acepção do estranhamento traz, né? Entender o estranhamento como esse transviver, essa possibilidade de viver através do outro, de conseguir tornar a vivência, uma parte da vivência, uma coisa transmissível e literária, né? Que é o papel da arte musical. Tem muito a ser explorado ali, assim. E rapidamente eu queria só falar do projeto gráfico, já que nós já estou no caso, assim, que a gente entregou para a banca um volume dentro de uma sacola preta costurada. E aí a banca teria que realmente puxar o fio, que foi o que a gente buscou assim, na dissertação, de fato, foi puxar o fio do estranhamento, ver onde ele dava e fazer essa modificação que modificou todo mundo, eu acho, assim, principalmente a mim. Que fica marcado no tecido e não pode ser tirado. Eu acho que a partir disso, a gente, volume, a gente pensou ser todo preto, inclusive para as bordas pretas, geralmente as meninas ali, porque, a princípio, a dificultação da forma é que é importante para a desautomatização da nossa percepção, né? E aí a gente não consegue ver nada que tem dentro, acho que é só um bloco preto. E aí quando a gente abre, a gente consegue ver a costura, que é o que a gente tenta fazer na dissertação, que é de fato mostrar o que a obra de arte tem de revelar para o leitor e explicitar o que a obra de arte tem de importante. Assim. Então a gente revela a anatomia do livro, né? Essa lombada costurada externa, exposta. É algo que a gente tenta fazer com os dispositivos de artistas do Chaltán. Essa costura do filho. E é isso. Obrigado.